inventário demora? Qual é o prazo para o juiz finalizar o processo de inventário? Prepare-se, nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre um assunto que consegue deixar os cabelos brancos de muita gente, até de advogados. Infelizmente, uma das coisas que a gente menos gosta em qualquer atividade nas nossas vidas, é a demora que tem para finalizar um caso. E o caso do inventário não é diferente, onde a família já está passando por toda a questão do trauma, devido ao luto, isso pode ser ainda muito mais desgastante. Às vezes, os processos acabam se arrastando e se tornando a espera mais angustiante, e levando mais conflitos familiares. Ou seja, algo que literalmente ninguém quer passar. Então vamos lá. Eu vou contar para você algumas questões referentes ao prazo do processo de inventário, explicando quais são os principais problemas que podem fazer ele demorar, quanto tempo o inventário pode ficar parado e o que você pode fazer para acelerar esse processo. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós só falamos de processo de inventário e partilha de bens em vida. Afinal, qual é o prazo para o juiz finalizar o processo de inventário? Essa é uma pergunta um tanto quanto polêmica, porque embora a legislação diga uma coisa, é bem comum haver alguns casos em que o inventário demora muito mais. De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 611, o processo de inventário e partilha deve ser iniciado em até 2 meses, a contar da data de abertura da sucessão, que é o falecimento, e se terminar em 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento de uma das partes. Na verdade, o mais comum é que o processo de inventário judicial acabe extrapolando esses 12 meses, seja pela complexidade do espólio, alguns bens que podem estar ali dentro do inventário podem estar embolados, ou até ineficiência do judiciário mesmo. Então, embora esse prazo, em tese, de terminar o inventário em 2 meses, seja previsto em lei, nem sempre é possível. E algumas vezes coisas específicas podem atrasar esse processo e a decisão final dentro do inventário. Tem alguns motivos muito comuns que estão relacionados tanto com a natureza do inventário em si, quanto com os profissionais envolvidos na abertura do processo de inventário. Por exemplo, quando o falecido deixa um planejamento de sucessão do patrimônio, aquele bem fica tudo estruturado, deixa tudo de forma legal, como é feito, por exemplo, no caso do testamento, as coisas ficam mais claras, tanto para a família quanto para o advogado que vai trabalhar nesse processo de inventário. E por quê? Porque a chance de haver algum outro tipo de bem que não tenha entrado no processo de inventário ou algum tipo de litígio é muito menor. Com isso, o processo de abertura do inventário vai ficar muito mais ágil e menos burocrático, cabendo ao advogado organizar ali a documentação, preparar o inventário e dar de fato a entrada no processo, seja ele judicial ou extrajudicial. Por outro lado, há casos em que o falecido deixa bens que nem mesmo a família tem ciência. Então, essa documentação toda pode estar muito bagunçada, perdida mesmo. Terreno e imóveis podem estar com dívidas tributárias, sem regularização. São muito mais comuns esses problemas do que vocês podem imaginar. E isso dá muita dor de cabeça lá na hora do processo de inventário. Além disso, em alguns casos, o profissional contratado pela família pode ser inexperiente ou não ser habituado com essas questões do direito de herança e acabar se enrolando com o processo com um ou com outro, Por isso, é tão importante contratar um advogado que tenha experiência com inventário e saiba exatamente quais são as vias e procedimentos a serem seguidos na hora de iniciar um processo desse. Está gostando do conteúdo até aqui? Então curte o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu já falei quanto vocês me ajudam se inscrevendo no canal e também apertando o botão de like aqui embaixo, ficando até o final do vídeo, pois ainda temos muito a conversar sobre como acelerar o processo de inventário. Como acelerar o processo de inventário?
Uma das formas de tornar um inventário um processo mais tranquilo e menos complexo, menos arrastado, é por meio dos inventários extrajudiciais. E nem sempre esse tipo de inventário pode ser aplicado, mas quando há possibilidade, é uma mão na roda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando quais são as diferenças entre o inventário judicial e o extrajudicial, e tem bastante conteúdo aqui ainda sobre inventário extrajudicial. Eu vou deixar os cards aqui em cima e também na descrição do vídeo. Mas em resumo, para seguir com o processo de inventário pela via extrajudicial, pelo cartório, é preciso cumprir alguns requisitos, como a concordância de todos os herdeiros interessados no inventário. Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, não pode ter testamento, e os bens devem estar sendo já legalizados e sem dívidas tributárias para deduzir. No entanto, no caso do inventário judicial, tanto quanto no inventário extrajudicial, é necessário contratar a ajuda de um advogado. É sempre obrigatório o advogado em todo inventário. Deixe seu comentário, me diga quanto tempo seu processo de inventário está em andamento e de qual parte do país você é. O meu escritório fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que esse conteúdo realmente tenha sido útil para você e te ajudado a sanar suas dúvidas. Infelizmente, a demora nos processos de inventário é algo muito comum e mais chato, do que gostaríamos. Mas, como eu disse, existem formas da gente mitigar esse problema, com as estratégias corretas. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever e dar o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até lá!